Olá, irmãos, boa noite. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui de volta nesse culto das 18 horas. Hoje, como vocês podem perceber, com um formato um pouco diferente. Nós não teremos hoje o nosso louvor como nós tínhamos de costume fazer. Apresentaremos uma canção, mas não teremos aquele formato ali no altar. Estou um pouco resfriado, garganta comprometida, nada mais do que isso, só um pequeno resfriado devido à mudança de temperatura, mas é um prazer estar aqui de volta e eu creio que o mais importante é a nossa comunhão através desse canal, através desse veículo e também a palavra de Deus. Eu acho que o mais importante é nós estarmos debruçados na palavra do Senhor, que é o alimento para a nossa alma, e que nos vai dar força, irmãos, para a gente enfrentar esses dias. Tem sido muito difíceis. Quero inicialmente fazer menção aqui de um pastor que eu me reservo no direito de não mencionar o nome dele. Não é da nossa denominação, é o pastor de uma Assembleia de Deus, próximo aqui a nós, que a sua esposa está no hospital na Barra da Tijuca, o estado dela é muito delicado. Eu estive com ele ontem no meu prédio, conversamos um pouquinho e a minha palavra de oração é para que Deus possa restaurá-la. Então eu imagino o quanto de pessoas devam estar preocupadas. Então eu acho que esse momento é o momento que a gente tem para a gente olhar para a palavra de Deus, para a gente parar um pouquinho. Então aproveita agora, chame seus amigos, seus familiares, ligue para alguém, mande uma mensagem e vamos compartilhar juntos de uma reflexão bíblica, não muito demorada. Hoje nós vamos debruçar na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, um texto muito conhecido, em que você já nos viu aqui pregando algumas vezes, o bispo, os pastores. Então, eu queria convidar você nessa hora para que a gente possa ler esses 3 poderosos versículos que falam do desígnio e efeito das aflições. Que diz o texto: por isso, não desanimamos, não desanime, meu amado irmão. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É muito interessante a gente olhar para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e ver uma carta muito pessoal. É uma das cartas que Paulo expõe muito a sua vida, expõe muito os dramas, as tristezas, as preocupações. Acho que nenhuma outra carta Paulo ele relata tanto sobre si próprio, como as suas preocupações, suas tristezas, seus dramas. Acho que poucas cartas Paulo expõe tanto a sua própria vida, mas além dessas lutas, o capítulo 1 da segunda carta de Paulo vai falar da aflição que ele enfrentou na Ásia, quando ali quase perdeu a esperança da própria vida. O capítulo 12, onde ele relata sobre a experiência que ele teve nos céus e a experiência que ele tinha com o espinho na carne, ou que ele teve com o espinho na carne. Então, a segunda carta é muito pessoal, fala de um homem normal, como nós, que enfrentamos nossas tristezas, nossas preocupações, nossas lutas. Mas, além de tudo isso, a angústia da alma de Paulo era por outras situações, além das que ele vivia pessoalmente. Ele era um homem que estava percebendo uma demanda de falsos mestres, procurando enganar a muitos dos escolhidos, um homem que estava olhando o desenvolvimento espiritual daqueles que ele tanto investiu, tanto amou, talvez indo muito devagar, dissensões, litígios. Enfim, Paulo, além dos dramas pessoais, como apóstolo, a sua alma estava cansada, preocupada, triste, falsos mestres, desenvolvimento aquém do esperado, a desconfiança, irmãos, a desconfiança por parte daqueles que ele tanto se entregou para aquela igreja.
tanto amou e a desconfiança daqueles irmãos quanto ao apóstolo Paulo. E eu fiquei fazendo uma comparação com o que João, em Apocalipse 2 e 3, precisou viver e ver. É quando Jesus ordena para que ele possa enviar às 7 igrejas da Ásia Menor cartas. Aos pastores que estavam na regência dessas igrejas, como diz o texto, ao anjo da igreja. Então eu fico imaginando o que João viu e como ele se sentira tendo que enviar relatos a essas igrejas, como o esfriamento do amor da igreja em Éfeso, como ele deve ter se sentido ao ver que aquela igreja uma hora estava com o seu amor para com vidas, para com as coisas de Deus lá em cima, e ora ele precisa entregar uma carta mostrando que eles estavam deixando o seu primeiro amor. Imagino João vendo a prostituição dentro da igreja em Tiatira, onde a igreja, que é um lugar santo, era permitido que as pessoas fizessem aquilo que elas achavam melhor. Talvez o que mais deixou João, percebo aqui, é o orgulho causado, o orgulho na igreja em Laodiceia, que causou até mesmo, como diz o texto, náuseas, né? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, escrito por Jesus à igreja em Laodiceia. E o sofrimento da pobre igreja em Esmirna, sofrendo perseguição, mas Jesus mandando aquela carta àquele pastor, dizendo: não temas as coisas que tem de sofrer. Ou seja, irmãos, o que João viu talvez foi um pouco parecido com o que o apóstolo Paulo viu como servo de Deus naquela igreja que ele tanto amava. A angústia, a preocupação daquele homem, aliada às tristezas e o drama agora pessoal que ele está enfrentando. Mas algo ainda interessante que me chama a atenção em Apocalipse capítulo 2, 3 e 4, é que ao mesmo tempo que Jesus permite João ver, João escrever, João presenciar tantas coisas, Jesus vai fazer com que João tenha um alento. E o capítulo 4 inicia-se exatamente assim: depois destas coisas. Irmãos, eu sempre guardo esta primeira frase, porque eu creio que sempre tem um dia melhor após o dia de trevas que a gente possa estar enfrentando. Eu creio que amanhã Deus pode mudar todas as coisas. Eu creio. Ninguém pode me impedir de crer que amanhã pode mudar todas as coisas. Então diz o texto que depois destas coisas, uma porta aberta no céu foi o que João viu. Ou seja, sempre Deus tem uma porta, irmãos, aberta para que a gente possa olhar, um lugar seguro para que a gente possa se abrigar, uma palavra como ele mesmo, e a primeira voz, ou seja, aquela primeira voz que ele ouviu lá no capítulo 1, versículo 17, quando ele atônito viu Jesus e se prostrou, e aquela voz veio dizendo para ele: não tema, João, eu sou o primeiro e o último. Irmãos, nós temos um Deus que alheio tudo, está diante de tudo isso, ele não está alheio. Diante de toda essa situação, ele não está alheio e as situações não estão fora de controle. É isso que Jesus está mostrando para o apóstolo João. Por mais que ele tivesse visto toda essa situação dentro da igreja dele, esfriamento, prostituição, soberba, sofrimento da igreja de Esmirna, ele não estava alheio e a situação não estava fora de controle. Irmãos, o mundo pode parecer, ou as coisas no mundo podem parecer que estão fora de controle, mas do controle dos homens, do controle de Deus, não. A nossa vida está sob o controle do Senhor. Mas, diante de tudo isso que Paulo está enfrentando, Paulo agora vai precisar também enfrentar uma outra situação, que é o desânimo próprio, pessoal. Irmãos, há momentos em que é muito comum, nós somos seres humanos, há um desânimo, bate um desânimo, as coisas parecem que pioram a cada dia, e isso vai trazendo para nós um desânimo muito grande. E hoje eu queria mostrar para os irmãos como Paulo foi que enfrentou essa situação de desânimo na sua vida, como ele
como esse desânimo encontrou o apóstolo Paulo. É isso que hoje que eu queria deixar para os irmãos nessa noite de domingo. A maneira como essas situações vão nos encontrar, a nossa alma, o nosso espírito, como essas situações encontram o Otávio, é exatamente assim que ela vai reger, ou positivamente ou negativamente. Elas vão encontrar o Otávio abatido, elas vão, de certa forma, me abater muito mais, elas vão me prostrar e elas vão me desanimar muito mais. Porém, se essas situações me encontrarem, olhando para o autor da minha fé, olhando para aquele que é maior e mais poderoso, irmão, certamente essas coisas vão passar e elas não vão causar dano algum no povo de Deus. Então Paulo nos ensina aqui, o desânimo encontrou Paulo aqui de duas maneiras. O primeiro delas está aqui no versículo 16, acompanhe comigo para que a gente possa finalizar essa pequena reflexão dessa noite. Ele encontra Paulo olhando, não para o desânimo, não para aquilo que ele estava enfrentando, não para aquilo que estava diante dele, mas para aquilo que estava acima dele, para aquilo que estava sobre ele, que era o Deus Todo-Poderoso. Ele diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, ainda que este homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova de dia em dia. Paulo está olhando para aquilo que se renova, para as misericórdias de Deus. Olhe nesta noite, irmãos, para aquele que é poderoso para renovar a sua esperança, a nossa fé. Eu conversava esses dias com um casal pelo veículo. Hoje a gente não pode ter nenhum bate-papo pessoal, o WhatsApp hoje é um caminho. E eu conversava com esse rapaz, e a esposa estava ali compartilhando da mensagem com ele, de uma palavra com ele. Estavam demasiadamente desanimados, muito desanimados. E eu disse: para onde vocês estão olhando? E eu me lembrei desse texto. Eu disse: Paulo olhava para aquilo que se renova. Se a gente olhar para aquilo que de fato está diante de nós, eu quero aconselhá-los: desliga a televisão. Se você não é capaz de absorver isso, de ouvir isso, de ver essas coisas na televisão e fazer com que isso não te faça mal, desliga a televisão, meu irmão. Pegue a sua Bíblia, pegue um bom livro. Mas se aquilo lhe encontrar fraco, desanimado, aquilo vai destruir você. Eu disse: meu irmão, olhe para aquilo que se renova dia a dia, para as misericórdias do Senhor. Desligue a sua televisão. Pastor, mas as coisas estão muito difíceis. Estão, irmãos. Não adianta tapar o sol, como dizem os antigos, tapar o sol com a peneira. Irmãos, as coisas estão difíceis. Mas eu guardo uma palavra muito carinhosa de um pastor muito querido, que eu chamava de Quinha, Carlos Alberto. Ele disse: por mais que as coisas estejam difíceis, Deus tem uma promessa. Por mais que as coisas estejam difíceis, a promessa de Deus é irrevogável. As misericórdias de Deus, elas se renovam. Olhe para isso. Paulo não estava olhando, queridos irmãos, para que os seus sofrimentos estavam fazendo com o seu corpo. Ele não estava olhando para aquilo que os sofrimentos estavam ocasionando, proporcionando ao seu corpo, ou fazendo com o seu homem exterior. Mas Paulo estava olhando para Cristo e para aquilo que Cristo estava fazendo todos os dias pelo seu coração. Então renove o seu coração nesta noite. Olhe para aquilo que se renova, olhe para aquilo que nos ajuda a ficar de pé todos os dias. Hoje pela manhã eu fui para a minha varanda e sempre olhando para aquele monte, eu sempre cito o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde há de vir o nosso socorro? Irmãos, o nosso socorro só vem do Senhor. Cremos na ciência, cremos que Deus pode dar sabedoria aos cientistas, aos médicos, aos pesquisadores, mas a nossa esperança está no Senhor. Mas Paulo também faz com que o desânimo dele o encontre, não só olhando para aquilo que se renova dia a dia, mas também olhando para aquilo que tinha maior importância para ele. Aquilo que tem maior importância para você, que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. E ele vai dizer o que tinha maior importância para ele. Ele vai dizer que a glória de Cristo e as coisas eternas são aquilo que fazem maior diferença, ou devem ser aquilo
que fazem maior diferença na nossa vida, irmãos. As coisas vão passar. As coisas, como diz o apóstolo Paulo aqui, as que não se veem, as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Se nós olharmos para as coisas que estão aqui, nós vamos certamente sucumbir. Mas se nós olharmos para aquilo que tem importância, para a glória de Cristo, para a glória do Senhor e para as coisas eternas, nós vamos descansar o nosso coração. Nós vamos ter paz no nosso coração. Como Jesus fez com João. João, sobe para cá. Sobe para cá e eu vou te mostrar outras coisas, além das que eu te mostrei. Ou seja, Jesus está dizendo para João, eu estou no controle. As coisas não estão fora do controle, irmãos. Creiam nisso? As coisas podem estar fora do controle dos homens, mas de Deus não. Jamais. Deus tem o controle de tudo. O céu tem um trono armado e o Senhor está sentado nesse alto e sublime trono. Foi isso que ele mostrou para Isaías. Foi isso que ele fez com que Abraão olhasse depois dos acontecimentos. Depois que Abraão viveu e enfrentou tantas coisas, o Senhor aparece a Abraão e diz, Abraão, por que você está sentado aí, prostrado? Abraão disse, eu não tenho nada, eu só tenho Damasceno e Eliezer. Ele olha para os céus, conta as estrelas. Sempre que os homens se encontravam em aperto, sempre o Senhor direcionava esses homens a olhar para o alto e sublime trono, aonde ele está sentado, reinando. Minha palavra nessa noite, meu amado irmão, é de encorajamento. Não desanimamos. Por mais que este homem exterior venha se corromper, por mais que essa enfermidade diabólica, maligna, nós estamos vivendo uma densa treva no mundo. Se você parar para olhar, quando nós dobramos os nossos joelhos, parece que o céu se tornou de bronze. Parece que existe uma guerra espiritual travada no céu ou acima das nossas cabeças, impedindo que as nossas orações cheguem, mas o nosso clamor precisa ser contínuo, precisa dar continuidade, o nosso clamor não pode parar. De pé, deitado, dobrando o seu joelho, não importa, não pode parar. Então, meus irmãos, nessa noite, minha palavra de encorajamento a você, por mais que tudo isso ainda possa nos pegar, maior é aquele que está em nós. Por mais que o nosso homem exterior venha se corromper, venha sofrer, o nosso coração precisa se renovar nele todos os dias. Fique com esta palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão, e renove. Olhe para aquilo que se renova a cada dia e olhe para aquilo que tem maior importância para você. Olhe para Jesus. Olhe para Cristo. E que Deus te abençoe, meu irmão, com todas as suas bênçãos. Que seja uma noite, uma semana de renovação do seu coração. Que você desligue essa televisão e venha só estar atento àquilo que o Senhor tenha para nos falar através da sua santa e gloriosa palavra. Eu gostaria de orar por você. Chame seus filhos, chame sua esposa, seu esposo, sua sogra, quem estiver na sua casa. E você que está sozinho, minha irmã, meu irmão, você que é um singular, que mora sozinho, você não está sozinho. Nós estamos aqui juntos, nós estamos aqui orando pela sua vida. Então, você que está sozinho, dobra o seu joelho, gostaria de orar com você nessa noite, para que Deus possa renovar o seu coração e também fazer com que você dê importância àquilo que de fato é importante, que é Jesus, nosso Pai, nosso Deus bendito. A situação que nós estamos atravessando, Senhor, não é brincadeira. Senhor, nós não tratamos as situações que estão acontecendo com brincadeira. Nós vemos que essas situações são graves. Há inúmeras pessoas morrendo, há inúmeras pessoas doentes, há inúmeros médicos, Senhor, que eu tenho conhecimento, que estão em casa, Senhor, isolados porque estão infectados. Há inúmeros enfermeiros, conversei com uma irmã esses dias, que está, Senhor, no campo de batalha, Senhor. Senhor, estão de fato vivendo uma grande guerra nos hospitais. Senhor, mas se tudo isso entrar no nosso coração e assim permanecer, nós vamos desanimar. Mas a minha oração nesta noite é para que, ó Deus, o Senhor possa renovar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor e guardar todos esses profissionais
que estão fazendo um excelente trabalho, mas estão expondo a sua própria vida. Guarda os enfermeiros, guarda os médicos, dá sabedoria aos cientistas, aos pesquisadores. Senhor, protege, ó Deus, aqueles que estão na linha de frente, que são policiais militares, que estão guardas municipais, que são, Senhor, os secretários. Senhor, guarda todo o seu povo, mas guarda, Senhor, também este meu amado irmão que está desanimado na sua casa, que tem visto, Senhor, tudo isso acontecendo e tem permitido que isso tenha, Deus, entrado na sua alma e destruindo cada vez mais a sua fé. Nesta noite, Senhor, renova a sua esperança, renova a sua fé, renova a sua alma, que seja uma noite, Senhor, do Teu Espírito visitar os meus amados irmãos, que uma nuvem de graça, de glória, de poder inunde o seu lar, meu irmão, inunde a sua casa, visite os seus filhos, visite a sua esposa, visite a você, minha irmã, meu irmão, que está aí sozinho na sua casa, que esta presença santa e gloriosa encha a sua casa e lhes traga paz, alegria e esperança. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, também pela esposa daquele querido pastor, Senhor, que está lá no Barrador, numa situação tão difícil, Senhor, perdendo talvez a esperança, que o Senhor restaure a saúde daquela tua filha, para que ela volte para o seio da sua família e eles possam dar continuidade à vida. Em nome de Jesus eu oro, agradecido. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção, por nos permitir chegar à sua casa. Me perdoe não fazer hoje no santuário, a minha garganta realmente está um pouco debilitada, um pouco resfriada, mas espero que essa pequena reflexão, essa simples reflexão, possa ter te ajudado e possa te ajudar ao longo desses dias, tá bom? Fique com essa palavra, mas também quero aqui lembrar os irmãos do nosso compromisso com a obra de Deus. Se você tem ainda o seu dízimo ainda para entregar, você tem os canais da igreja, que são as transferências bancárias, que são 2 bancos que nós temos aí à disposição dos irmãos para que possam fazer aí sua oferta, seu dízimo. Caso contrário, se você desejar, sempre terá aqui um irmão, um porteiro querido nosso, um cooperador nosso, um pastor. Eu estou sempre aqui na igreja, o pastor Luiz, pastor Robson, pastor Sérgio, pastor Arlindo, bispo Rubem. Estamos sempre aqui, algum diácono, sempre teremos. Se não tiver ninguém, irmãos, você tem o irmão que vai abrir o portão para você e você vai poder entrar, vai poder depositar o seu dízimo, sua oferta no gasofilácio. Você vai poder dobrar os seus joelhos ali para fazer a sua oração. Irmãos, mas isso é por pouco tempo. Eu creio que nós teremos um dia e esse dia vai ser histórico. Posso dizer assim? Vai ser histórico. Porque nós vamos poder, não só, irmãos, receber os dízimos na sua mão, mas lhe dar um aperto de mão, que hoje não pode, né? Hoje é cotovelo. Mas apertar a sua mão, olhar nos seus olhos e que Deus abençoe sua vida abundantemente. Querido irmão, que Deus abençoe sua fonte de renda. Que Deus abençoe seu celeiro, sua despensa. Que Deus multiplique aí o seu arrozinho, o seu pãozinho, o seu feijãozinho. E que dê saúde. Mais importante de tudo nesses dias é saúde, que Deus lhe cubra de saúde e de paz. Fique com o Senhor e até o nosso próximo encontro, tá bom? Fique na paz. Deus abençoe. Autor da minha fé, cante conosco. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Transforma as brancas nuvens do mar azul. Nem sul, nem norte existirá. As lágrimas
que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. É ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará, nossa esperança voltará, enfim. Por isso eu canto glória e glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. E glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Diga mais uma vez, glórias, glória ao Senhor. Toda minha fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.